Michael, tô curioso, porque eu adoro o tema de M&A, adoro, sou apaixonado. E você passou por 31 deles, né? Tinha a responsabilidade de integrar o Fleury. Cara, conta pra gente como é que foi essa experiência e o que você aprendeu ali, qual que foi a sua estratégia para sobreviver a esse cenário desafiador e como que você conseguir ir integrando as novas empresas a essa grande máquina que é o Fleury. Legal. Eu acho que posso dizer duas grandes fases, né? Uma fase talvez de muito aprendizado, hoje olhando para trás, né? Mas naquele momento uma fase talvez um pouco truculenta, né? De adquirir uma nova organização e dizer, este é o jeito certo de se fazer, e esses são os melhores processos, protocolos a serem exercidos. O que não inviabiliza de dizer que tecnicamente seriam os melhores processos e protocolos, mas a forma de estabelecer, de duplicar esses processos e protocolos não foi a forma mais gentil, né? Falando de generosidade, não foi a forma mais gentil, foi uma forma que eu apelidei de desembarque na Normandia, né? Falei assim, olha, este é o jeito certo, quem não quiser, que se retire. O que não é uma boa forma e um bom jeito de se fazer. E obviamente que isso, do ponto de vista de negócio, também destrói valor. Sem dúvida. Destrói valor e machuca as pessoas. E não tem por que a gente machucar as pessoas, né? É uma falsa ilusão isso de que o mundo corporativo é assim mesmo. Não, não é, não precisa ser assim. Ele pode ser bastante respeitoso, bastante carinhoso também. Uma escolha também, né? É uma escolha. Mas vem muito da oferta. Né? Se a alta liderança está ofertando desse jeito e eu era a alta liderança, você também dá uma permissão para que as pessoas ajam deste jeito, né? E aí eu acho que veio uma segunda fase, que é uma segunda fase de muito respeito, de entender esse regionalismo, de entender essa organização que estava vindo ao grupo, o que tinha de boas práticas, o que tinha de essência que era bom para se manter, e mais do que se manter, o que isto poderia impactar a organização, né? Porque assim como os indivíduos, né, quando você tem um grupo e um indivíduo entra num grupo, o grupo precisa se reharmonizar. Não é só um indivíduo que entra, né? Quando você tem um grupo, um comitê executivo, uma diretoria, entra uma pessoa nova e fala assim, olha, aqui funciona assim, você que se adeque. Não. Poxa, você convidou a pessoa para vir para esse grupo, é porque ela também tem algo a contribuir. Não é só se adequar ao mecanismo do grupo. Então, nos indivíduos, isso funciona desse jeito. E todo grupo precisa se reharmonizar para essa nova pessoa. Na organização também. Quando vem uma nova organização compor um grande grupo econômico, o que esse grande grupo econômico também pode aprender de boas práticas e se modificar nesse sentido. Então, aí veio essa segunda fase que eu acho que muito mais prazerosa e talvez um aprendizado bem prático, um aprendizado de muita honestidade, de falar a verdade e de trazer visibilidade do que vai acontecer e do que não vai acontecer. Diga. Quero explorar também estou curioso. Amo falar de liderança, quase me ia pedir para não passar para M&A aqui. E então, muito bom encontrar um professor de liderança aqui. Professor não. Nós estamos num ambiente econômico muito favorável, muito estimulado ao M&A hoje, né? No passado, talvez um pouco mais fechado, exigia um pouco mais de especialidade, e hoje os empresários, o ambiente de startups, então a gente está vivenciando um momento favorável para isso. Talvez não com a profundidade de conhecimento que exigiria de nós. Como é que você recomenda, Paulo, para pequena, média empresa, ou para o empresário que está começando a dar esses passos, está dando os primeiros passos do M&A? É um empresário constituído, experiente, mas é novo no cenário do M&A. Qual que seria a sua recomendação ou recomendações prioritárias? Maravilhoso. M&A é muito mais que uma planilha Excel. É muito mais do que a célula C7 de sinergia ou a célula B6 de crescimento. Se você quiser olhar para o M&A somente do ponto de vista econômico, muita dor vai se gerar e provavelmente no médio e longo prazo não vai gerar valor. Então, como é que você olha para essa possibilidade de M&A no sentido de entender as duas culturas que estão aí se permitindo fundir
que seja uma adquirindo a outra, não interessa, mas no fundo é uma fusão entre duas corporações. E o que tem dessa cultura que realmente gostaria de ser impulsionadora para esse futuro que vocês estão pensando? Então, esse é um primeiro aspecto absolutamente fundamental. Se você só está pensando numa janela de saída para fazer um M&A, para que se torne maior, porque lá para frente eu vou fazer um IPO, você não está pensando na perenidade da organização. E eu acho que a liderança tem essa responsabilidade. Independente se ela vai continuar ou não na organização, a perenidade é responsabilidade da liderança. Independente se é na minha gestão ou não. Então, se eu não olhar para os aspectos de cultura, não vai. Segundo, coragem. Olhou para o aspecto de cultura, não bate, não se iluda. Não tem consultoria que vai te ajudar a juntar água e óleo. São coisas, se são fundamentais, eu vou pegar o exemplo aqui do acolhimento e excelência médica. Se isto eram duas simplificações que eu olhava, se eu observava uma companhia que não tinha esse germe, não adianta. Não vai dar certo. Não adianta trazer. Então, ter coragem de dizer, o Excel está falando bonito, mas isso aqui no dia a dia não vai encaixar. E aí tem que ter coragem de dizer, com todas as pressões que existem no mundo corporativo, de dizer, não recomendo, não é por aí. Né? Eu acho que esse é um outro aspecto. E o terceiro aspecto é saber que demanda muita energia. Eu faço mentoria de uma pessoa no Nordeste, um profissional fabuloso na área de saúde, e ele tem comprado algumas organizações, e eu falo, qual tem sido o seu papel em estar nessas organizações? Porque não é simplesmente ir lá e fazer o cheque, mas a liderança tem que estar lá, dando exemplo, dando contra-exemplo, falando, olha, nesse sentido, eu pisei na bola, não foi o que eu intencionava e acabou acontecendo de um outro jeito, mas demanda muita energia para expandir organicamente e inorganicamente muito maior. Então, saiba que a tua agenda vai ficar desequilibrada, porque a liderança tem que estar presente. Não adianta mandar um bando de pessoas jovens ou estagiários para lá. O processo de integração requer muito cabelinho branco, no sentido de muita experiência e vivência. Excelente. Porque você lida de manhã, assim como dizia um querido amigo meu lá do Rio de Janeiro, de pinico a foguete. Sensacional. Né? Então, para os primeiros meses de uma integração, você está vendo absolutamente tudo. Desde práticas talvez não legais ou ortodoxas que você vai descobrir, precisa reprimir, até o rapaz com o carrinho de milho na porta que você vai pedir para que se ele pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, como é que fica o fluxo bom da calçada para a tua unidade, para a unidade do rapaz e tal. Então é isso que eu falo de pinico a foguete. São vários assuntos que se você não tiver lá, não adianta. E aí não tem delegação. Você pode ter um bom time de integração. E eu tive excelentes pessoas nesse sentido. Mas você tem que estar lá. E aí, então, se você dá um passo de várias fusões ao mesmo tempo, quem é que está lá? Então tem que acertar esse ritmo e essa frequência. Então é uma ilusão dizer, integrou, acabou. Não. Muitas consultorias adoram usar extremo, né? O plano de 100 dias. Espetacular. Mas os primeiros 100 dias são os mais fáceis. Depois, como é que você vai moldando realmente a cultura e transformando essa cultura ao longo do tempo? E aí são anos. Paulo, na tua experiência, o que ou quem não pode faltar numa transação dessa? Quem não pode faltar é a alta liderança. Não tem a menor dúvida. Não se faz com a média liderança ou com terceiros uma integração. E o que não pode faltar é uma visão do para que a gente está junto. Porque vai doer. É como quando a gente se junta com uma pessoa amada. Né? Você tinha os seus hábitos e as suas manias numa casa, a outra pessoa também tinha os seus hábitos e manias, agora vocês estão convivendo no mesmo teto. E aí? Eu posso o dia inteiro reclamar que deixou a toalha em cima da cama, que não fechou a janela, que faz barulho de manhã,
e tudo mais. Mas se isto, e todos são fatos, eu faço isso tudo isso, quase 30 anos de casado e continuo fazendo isso. Né? Hoje eu pelo menos já admito, antes eu falava que não fazia, mas eu faço. Mas se a pessoa ficar presa nisso, não vai dar certo. E se a gente lembrar para que a gente está junto, qual é a nossa missão juntos, o que a gente almeja construir, isso aí acaba sendo menor. Não que a gente releva, porque são fatos importantes para a gente tratar, mas se não tiver claro o para quê, e o para quê, voltando no que a gente estava conversando nisso, desse podcast, não é em 2030 fazer X bilhões de reais, não é esse o para quê. Sim. O para quê, como o exemplo que eu dei aqui, é para cuidar de pessoas com dignidade.